3 coisas que você precisa saber sobre um instrumento antigo. Vamos falar no vídeo de hoje. Como sempre, sejam muito bem-vindos. A primeira que você precisa saber é que, obviamente, um instrumento antigo, meus caros amigos, tem marcas do tempo. Então você vai pegar um instrumento antigo, exceto uma extrema raridade que pegaram e deixaram guardado lá o instrumento e ninguém mexeu. Mas o instrumento antigo, ele tem marcas do tempo, sabe? Agora, o que ocorre? Essas marcas do tempo são devidas ao uso, o encostar, o verniz. Então, machucaduras. É muito difícil um instrumento ter 100 anos, 200 anos e não ter marcas do tempo. Eu ainda não estou nem falando de conservação que eu vou falar. Então, se você não gosta desse estilo de instrumento antigo, com essas marcas do tempo, com essas machucaduras, não compre um instrumento antigo. Eu, antes aqui no ateliê Canroyan, comercializava violinos, viola, violoncelo, acessórios. Hoje eu trabalho tão somente com ajuste. Mas todos os itens, como alma, pestana, espelho, kits, cavalete, eu tenho. O que eu não vendo aqui no ateliê é, por exemplo, espaleira, breu, esse tipo de coisa, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu vendia instrumentos antigos, o músico vinha e olhava, falava assim, eu quero um bom, melhor. Ele falava para mim, filho, eu quero um instrumento bom, tal, como se hoje fosse um instrumento de 10 a 15 mil reais. Eu ia nos instrumentos antigos. Não, esse aí tá todo feio. Tá? Ou seja, a pessoa não sabe o que é bom. Né? O verniz oxidado, o verniz extremamente seco, nos poros, estou dizendo seco de encostar e não mexer. Madeira já nos estágios, um instrumento em plena maturação sonora. E a pessoa às vezes queria um instrumento novinho, não tem problema nenhum, novinho, sem nenhuma, como se fosse um carro 0 km. Né? Então, se você não gosta das marcas do tempo, não compre um instrumento. Há algum tempo atrás, um músico falou que era um violoncelo antigo, né? E mostrei para ele uma foto de um violoncelo antigo. Olha, apareceu esse daqui. Ah, tá bem judiadinho. Isso é uma heresia você falar uma coisa dessa. E eu, meu Deus, o que eu fiz? Porque não tem noção o que é. Então, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês. Um instrumento antigo vai ter marcas do tempo. Um instrumento antigo terá as machucaduras, as marcas de uso dele. Tanto é que hoje tem pessoas que gostam tanto de instrumentos antigos que encomendam réplicas com os mesmos machucados. E até simulação de rachadura. Vou contar para vocês uma história. Quando eu vendia instrumento, eu vendia um instrumento que tinha marcas de rachadura para um aluno de um músico da USESP, grande músico, e o aluno também era um grande músico. Ele levou o instrumento para o professor dele ver, e o professor falou que as rachaduras do instrumento preocupavam ele. Oh, essas rachaduras me preocupam, né? Eu não vou imitar o jeito de falar do músico porque todo mundo vai conhecer. Só que o que acontece? Não eram rachaduras, eram simulações. E eu fiquei muito contente com isso, porque as simulações das rachaduras eram tão boas que o músico pensou que era original. Então, você tinha o instrumento original com as rachaduras e a réplica do instrumento tinha as rachaduras. Isso é muito bacana, né? Então isso ocorre. Se você não gosta de instrumentos antigos, não compre instrumentos antigos, porque instrumentos antigos têm marca do tempo, não tem jeito, tá bom? Então, primeira coisa, marcas do tempo. Segunda coisa, estado de conservação. Você precisa saber sobre instrumentos antigos. Muitas vezes estarão em bons estados de conservação, muitas vezes estarão em ruins, em péssimos estados de conservação. Então você precisa analisar isso. Até que ponto isso vale a pena? Eu recebo instrumentos para restauros do Brasil todo. Inclusive, já aproveitar para passar os recados, entrando em contato pelo WhatsApp que está aqui na descrição, vocês podem nos enviar instrumentos para ajuste e restauro de todo o Brasil, tá? Preciso passar, obviamente, o recado.
Então vocês podem entrar, que eu passo como fazer envio, formas de enviar, valores que a gente até parcela no cartão, então vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp. Então toda vez que eu recebo contato e o músico envia esses instrumentos antigos de todo o Brasil, o estado de conservação é uma coisa que é analisada. Inclusive, um instrumento antigo muito íntegro tem diferença de valor de um instrumento antigo similar que não está tão íntegro. Tudo isso deve ser analisado, tá bom? E a terceira questão. A terceira questão é oriunda de uma pergunta que eu recebi num vídeo lá atrás, que eu falo instrumento antigo versus instrumento novo, um vídeo bem antigo. Eu expliquei que o instrumento novo é muito bom, que estava ali nas minhas mãos, mas vai levar alguns anos para abrir o som e se tornar o que ele é, o que é um elogio. Mas muitas das vezes quem constrói um instrumento novo não toma isso como elogio, lamentável. Mas o que ocorre? Eu recebi uma afirmação, né, que eu vou responder hoje de um cara amigo. O tempo não torna um instrumento antigo. Então nós vamos falar disso aqui. O instrumento precisa ser bom. Se o amigo pegasse o vídeo e assistisse ele inteiro, ele ia ver que eu não falei isso. Que eu não falei assim, olha, um instrumento ruim, se você tiver ele vai se tornar bom com o passar do tempo. Eu nunca falei isso. Eu acho que hoje nós temos um sistema que até o momento está aberto. Pode ser que o sistema feche. Eu não estou falando nada de política. Estou falando de questões de tecnologia mesmo. Não sei o que vai acontecer no futuro, é imprevisível. Mas antigamente, por que eu estou dizendo isso? Você assistia uma televisão e você não tinha como comentar ali. E o seu comentário chegar para o Silvio Santos, por exemplo. Você tinha que enviar uma carta, então era muito menos dinâmico. Então era inviável. Hoje você pode ir num vídeo e comentar. Ou seja, você tem um sistema que é pelo menos parcialmente aberto, né? Agora, o que acontece? Muitas das vezes isso gera, eu posso comentar, a pessoa sai comentando sem ter nem assistido o vídeo. Eu vou contar outra história para vocês antes da gente entrar nisso. Algum tempo atrás eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um jovem. Olha, eu passei álcool na crina, olha como ficou, é urgente, vocês falam de limpeza de crina. Eu até fiquei assustado, eu falei, que vídeo eu ensino a passar álcool na crina, meu Deus do céu, me mostra. Ou seja, o cara não sabe nem o que ele assistiu. Não sabe nem o que assistiu, sabe? Então, você vê, é complicado mesmo. Nesse caso, eu nunca falo naquele vídeo que o instrumento antigo pode se tornar bom, né? Perdão, eu nunca falo que o instrumento ruim, ficando antigo, vai se tornar bom, tá? Nunca falo isso. O que eu falo é que se o instrumento não for bom e ele for antigo, ele vai melhorar, mas não falo que ele vai ser bom. Ser bom ou não é extremamente relativo, tá bom? Então, obviamente, o instrumento precisa ser bom para ele ter uma melhora e estar ajustado, tá bom? Os instrumentos chineses melhoram? Melhoram, com certeza, não tem problema. Claro que cada instrumento tem o seu teto. Vale a pena ajustar? Sem dúvida, já mostrei que vai. Espero que tenham entendido o que eu quis dizer aqui, o que eu expliquei. Tá bom, caros amigos? Tendo dúvidas, podem colocar aqui embaixo. São 3 coisas que você precisa saber sobre o instrumento antigo. Eu acho que a mais importante é essa, que o instrumento antigo tem características de instrumento antigo. Você querer achar que um instrumento de 300 anos vai estar, assim, como se saísse da loja, assim, é falta de noção da vida, tá? Não é nem de loteria. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.